Bom dia, hoje é dia 2 de novembro. O Ronaldo e a Márcia Lucena não estarão presentes, mas estamos com a companhia da Eliana Praça. Eu vou ler o verso, um verso para os mortos, e depois a Eliana dá início à leitura. Para os mortos. Elevo o meu olhar a ti no mundo espiritual no qual te encontras. Que meu amor suavize teu calor. Que meu amor suavize teu frio. Que ele chegue a ti e te ajude a encontrar o caminho da escuridão à luz do Espírito. Rudolf Steiner. Eliana. Sim. Põe no grupo, por favor, Cristina, esse verso. Coloco. Então, vocês estão no capítulo 9, As Fases Evolutivas do Sentir, no meu livro 143 é a página. No livro antigo é na 122. Então, viemos a conhecer o pensar como um processo de interiorização do mundo exterior, e o querer como uma função de exteriorização do mundo interior. Assim, a característica do sentir é uma oscilação entre o abrir-se ao mundo exterior e um fechar-se em relação a ele. A alma abre-se ao mundo pela simpatia, enquanto o repele, isolando-se pela antipatia. A vida sentimental oscila entre simpatia e antipatia, amor e ódio, riso e choro. É um grande processo de respiração entre a alma e o mundo, uma espécie de sístole e diástole, sujeita a um ritmo próprio. A vida sentimental é o verdadeiro cerne da alma. O pensar é o polo que mais se aproxima da entidade espiritual do eu. Forças provenientes dessas duas regiões atuam no campo central do sentir. Veja o esquema. Então, a gente tem a alma, que faz essa interlocução entre o corpo e o espírito, né? O corpo e o eu. Tudo bem aqui? É na alma sensível que o homem tem a vivência primária e central da sua própria existência. Aí é determinado o seu valor humano mais profundo. É por isso que o desenvolvimento da vida sentimental é tão essencial para a felicidade e para o valor humano do indivíduo. É um erro acreditar que essa região se desenvolva por si. Grandes esforços são feitos na educação para desenvolver o pensar. Depois do desastre das últimas décadas, estão sendo procurados novos caminhos para desenvolver as forças mentais. As forças morais. Porém, tudo isso ficará sem valor se esses impulsos não forem unidos no âmago da pessoa por uma vida sentimental sadia e bem desenvolvida. Logo, o desenvolvimento da vida sentimental é pelo menos tão importante quanto o do pensar e do querer. Deve ser quanto aqui, né? Antes de considerarmos o desenvolvimento do sentir, convém fazer mais algumas observações a respeito de sua própria essência. Pelo sentimento positivo, a simpatia, a alma abre-se ao mundo exterior e acolhe-o em si. Durante esse processo, ela se entrega ao mundo,
flui para ele e identifica-se com ele. Essa união é tão intensa que pode ir até o extremo de abandonar a própria personalidade, isto é, até o limite da consciência. Nessa confluência, não poderá surgir uma consciência daquilo que se vivencia. Esta só poderá nascer quando a alma se desprender da íntima relação com o mundo exterior e voltar a si própria. Eu gostaria que a gente comentasse esse parágrafo. Não entendi. Pelo sentimento positivo? Pelo sentimento positivo, a simpatia, a alma abre-se ao mundo exterior e acolhe-o em si. Durante esse processo, ela se entrega ao mundo, flui para ele e identifica-se com ele. Essa união é tão intensa que pode ir até o extremo de abandonar a própria personalidade, isto é, até o limite da consciência. Nessa confluência, não poderá surgir uma consciência daquilo que se vivencia. Esta só poderá nascer quando a alma se desprender da íntima relação com o mundo exterior e voltar a si própria. Então, nesse caminho nessa polaridade da alma, né, de se entregar ao mundo, ser tão simpático, eu tenho esse perigo, eu tenho esse perigo de me misturar ao mundo externo e perder a minha identidade. Eu entendo dessa forma aqui. Acontece com a criança até os 3 anos de idade, né? Que ela se entrega. Como? Desculpa, cortou e eu não te ouvi. A criança até os 3 anos de idade, ela está toda aberta, né? Toda simpática, digamos. Sim, Então, ela não tem essa identidade dela, não tem essa separação, né? sim. Mas isso é natural, né? Isso é o natural. A criança, primeiro, ela está misturada com o mundo, principalmente com o mundo ao redor, a mãe, fundamentalmente, ou quem está cuidando dela. Mas o que eu entendo aqui, que esse perigo vem depois, quando a gente é adulto, mais velho, né? Então, o adolescente também tem essa característica muito forte de estar envolvido muito com esse mundo externo, né? Os amigos, ele é extremamente simpático aquilo que os amigos, né? Eles vivem em tribos, né? Eles têm um linguajar comum, então eles estão misturados, né? Mas a partir do momento que nasce o eu, então a gente tem que ter esse discernimento de manter a própria identidade, né? Do meu ponto de vista. Cris. Tá bom, pode seguir. Alguém mais tem algum comentário? Se não, sigamos. Quanto mais forte é a autoentrega ao mundo, quanto mais intensa é a interiorização subsequente de tudo que foi vivenciado, tanto mais profunda é a vivência sentimental desse mundo. Em suas diretivas para a autoeducação, Rudolf Steiner indicou como uma das primeiras regras o seguinte: quem, após um deleite, deixar que este lhe revele algo, cultivará e educará sua própria capacidade cognitiva. Né? Então, essa também é a possibilidade, né? De você... E também agora eu estava pensando aqui, né? Que essa entrega a esse mundo exterior tem muito a ver com a constituição da pessoa, né? Então, temperamento, a mesma constituição de cabeça grande, cabeça pequena, tudo isso, tudo aquilo que a gente traz como determinação kármica, tem a ver um pouco com essa simpatia em relação ao mundo, né? Ou essa antipatia, eu sou mais reservado, eu sou mais voltado a esse mundo externo, né?
Agora, o limite disso é um fator positivo para que a gente possa, então, como diz o Steiner, cultivar a própria capacidade cognitiva, né? Esse mundo mais interiorizado, né? De reconhecer aquilo que está lá fora e aquilo que está dentro. Não sei, estou pensando aqui alto. Maria Emília? Eu estou entendendo isso um pouco como assim, pessoas extremamente extrovertidas, pessoas extremamente introvertidas. Qualquer um dos extremos, a gente percebe assim, quando a pessoa é muito introvertida, ela tem dificuldade de se relacionar com o resto. E quando ela é extrovertida demais, ela parece uma borboletinha, que vai pousando aqui e ali, mas não capta algumas coisas. O que eu estou entendendo é como ele compara isso com o respirar, é que é importante a gente ir para a extroversão e depois voltar e refletir sobre o que viveu. Ou a gente é introvertido, mas a gente também tem que sair para o mundo para ver o que as pessoas pensam, como é o mundo à nossa volta. Eu estou entendendo que é mais como isso, inspirar e expirar. E quando a gente fica só de um lado, como ele diz aqui, a gente perde um pouco dessa riqueza de Sim. ir e vir para o mundo. Eu entendi assim, entendeu? Eu acho que é isso mesmo, eu concordo com você. Lourdes, Maria Lourdes. Bom dia. Bom Duas coisas. Uma veio à minha imaginação, quando a pessoa se apaixona e quase que se mistura com o outro e perde a sua identidade e os seus limites, e depois as consequências são mais complexas, não é? Quando a paixão termina ou quando o relacionamento termina. Outra coisa que eu queria perguntar, que eu nunca percebi, foi, porque nunca estudei, na verdade, a Eliana falou em cabeça grande, cabeça pequena, e eu já tenho ouvido falar, mas não sei onde é que isso entra neste contexto. É o pensar, cabeça grande Então, cabeça grande ou cabeça pequena, assim como outras constituições, principalmente se vê no primeiro setênio. E cada um tem uma maneira de absorver o mundo, né? Um é mais desligadinho, o outro é mais presente, então vai por aí. Qual é que é mais desligado? É o cabeça pequena ou cabeça grande? Cabeça grande, mais desligado. Assim, bem superficialmente, né? Porque isso requer um estudo profundo aí. Uhum. Tá, obrigada. Continuamos? O reconhecimento desse processo respiratório na vida sentimental deve constituir o fundamento para a educação nesse âmbito. Não convém que as crianças tenham nesse processo apenas vivências agradáveis. Quem se deixar fluir para o mundo exterior, limitando-se ao deleite próprio, sentirá o desejo de ter novamente essa sensação de prazer. Mas convém encontrar nesse campo a alternância fisiologicamente correta entre o prazer e a interiorização. Isso é saúde, né? Estar lá fora e estar aqui dentro é saúde. Só ficar dentro, a gente fica doente, né? Só ficar fora também, né? Essa experiência prática pode ser feita quando as crianças brincam. O adulto precisa intervir no momento em que elas tendem a ficar completamente fora de si e fazer algazarra. Ao contar uma história, não se pode parar no momento da maior tensão. O narrador conduzirá a atenção a um ponto máximo, mas precisará em seguida produzir uma distensão. Se isso não acontecer, os alunos irão arremessar-se para fora da sala de aula e demolir o prédio da escola.
Esse processo de respiração deve ser preparado de acordo com as mesmas leis que regem a arte e o drama. A diferença entre a música para dançar e uma sinfonia consiste no fato de a música para dançar exigir uma dedicação constante, enquanto a sinfonia conduz a uma sístole e diástole. Entra e sai, né? Basta observar o público durante uma apresentação jazzística de Duke Ellington e outra de uma sinfonia de Bruckner, para se entender o que queremos dizer aqui. O pedagogo sempre comporá suas aulas de maneira a fazer delas uma pequena sinfonia ou sonata, com introdução, meio e conclusão. Se não o fizer, prejudicará a saúde da criança. Isso deverá constituir um dos mais importantes tópicos da didática. Deveria sempre ser exercitado nos seminários pedagógicos. O erro que mais frequentemente se comete é deixar de despertar a simpatia da criança pela matéria. Ela se fecha e o professor tem a impressão de ter diante de si uma massa resistente. As forças refreadas da simpatia descarregam-se então fora da escola como desregramento. Mas também o apelo excessivo às forças da simpatia prejudica a criança. Ela é puxada excessivamente para fora de si, não sabendo mais o que fazer com tanta tolice e caindo facilmente numa atitude de selvageria destrutiva. Um bom pedagogo trata a sua classe como um instrumento. Faz sentir a tensão até a suspensão do fôlego, conduz ao relaxamento até que profundos suspiros se façam ouvir na classe. Assim, ele está formando indivíduos harmônicos e equilibrados. Quem melhor entende isso são, em geral, os monitores de acampamentos. Eles sabem criar a alternativa entre a seriedade e a pilhéria. Talvez seja essa a legítima causa do desejo, frequentemente ouvido, de que a escola se aproxime de um acampamento juvenil. Tem algum pedagogo aqui? Porque nas escolas Waldorf, então, tem um ritmo, né? No primeiro momento, eles fazem movimentos, né? Que é para o pessoal chegar e é mais livre, né? Mais para fora, para depois fazer um movimento de contração. E assim vai o dia inteiro. Abre e fecha o tempo todo, né? E se a gente pensar também lá na escola, na ELEB, também tem esse movimento de abrir e fechar o tempo todo. Né? Então, isso é um ritmo saudável. Não se deve entender o dito acima como uma sugestão para fazer da escola um acampamento e introduzir nela a pilhéria. Também entre escola e acampamento deve reinar um contraste suscetível de gerar um processo de inspiração e respiração. Mas pode-se muito bem realizar esse processo na escola pelo emprego das artes no ensino. Para tratarmos sistematicamente da vida sentimental da criança, temos de diferenciar entre sentimentos e sentir. Sentimentos aparecem logo depois do nascimento. São os de prazer, desprazer, relacionados com os impulsos e desejos vitais. A fome produz uma sensação de prazer. O frio e o calor aconchegante também geram sentimentos de desagrado e agrado, respectivamente. Esses sentimentos surgem automaticamente pela reação ao mundo exterior. Em circunstâncias idênticas, surgem também no animal.
Fala-se em sentir do ponto de vista humano quando nasce o mundo fechado de sentimentos, no qual o sentir existe como um estado. O agrado e o desagrado ainda emanam diretamente dos instintos vitais, desaparecendo ao cessarem as causas que os provocam. A simpatia e a antipatia são mais abrangentes, mas também constituem reações ao mundo exterior. A alegria e o sofrimento são humanos, consistindo num estado de alma sensível. O amor e o ódio já pressupõem, para nascer, uma parte da personalidade. Temos, pois, uma escala de mudanças que começa com o prazer total e atinge seu auge com a mais elevada força do amor. No início está o sentimento provocado pela cobiça, e no fim aquele que tem por suporte o eu espiritual. Podemos observar toda essa sequência durante a evolução da criança. O recém-nascido não tem senão sensações passageiras de prazer e desprazer. A criança pequena já tem simpatias e antipatias pronunciadas. A criança escolar conhece a alegria e o sofrimento, porém é só na adolescência que despertam o amor e o ódio. Bonito isso, né? Nunca tinha lido desta forma, assim. A força impulsionadora que faz nascer e desenvolver-se uma vida interior de sentimentos é a fantasia criativa. Então, a fantasia criativa é a força impulsionadora dos sentimentos. Ela aparece depois do 3º ano de vida. A criança isola a alma e seus sentimentos do mundo exterior, formando um mundo interior próprio em que ainda são aproveitados elementos do mundo exterior. Mas vai nascendo um fluxo sentimental independente da influência imediata dos fatos do mundo ambiente. A vida na fantasia é a mais importante escola da vida sentimental. A vida na fantasia é a mais importante escola da vida sentimental. Quanto mais ricos os alimentos e oportunidades que proporcionamos ao desenvolvimento da fantasia, mais variados serão os sentimentos que reinarão na criança. Charlotte Bühler, que é uma psicóloga alemã de origem judaica, radicada nos Estados Unidos desde 1938, dedicou-se especialmente à pesquisa do desenvolvimento infantil e juvenil. Então, Charlotte Bühler tem toda a razão ao declarar que a caixa de areia é para a criança tão importante quanto seu pedaço de pão. Convém mencionar uma vez mais que o brinquedo apenas parcialmente completo e, portanto, aproveitável para muitos fins, porque a fantasia pode completar o que falta, significa para a criança mais do que o brinquedo perfeito, que não põe a fantasia em movimento. Brincar é, pois, o primeiro treino do sentir. Nessa fase, será necessário dar certa orientação para acrescentar um novo fator ao desenvolvimento do sentir. Ela partirá do jardim da infância e das 3 primeiras classes da escola. O novo fator reside no desenvolvimento do impulso artístico da criança. Ele purifica a vida emocional e leva-a de sua ligação ainda forte com os instintos a um plano mais elevado, onde as diretrizes para o sentir têm um caráter espiritual.
Como nesse período a criança se ocupa principalmente com construções e pintura, seria bom ajudá-la a construir enquanto for pequena e a desenhar e pintar quando estiver maior. Dessa maneira, a ajudamos a vencer certas dificuldades técnicas e despertamos nela o sentimento do belo e do feio. Por princípio, dever-se-ia desenhar e pintar o mais possível com cores. É preciso despertar a sensação de cores que combinam harmonicamente e de outras, desarmônicas, gritantes. A criança deveria também desenvolver uma consciência das diversas atuações das cores. O vermelho quente, o amarelo radiante, o verde tranquilo, o azul frio, o violeta que interioriza. Ao mesmo tempo, convém despertá-la para as ciências. Num passeio outonal, pode-se apontar para a coloração das árvores, aprofundando a lembrança por meio do desenho ou da pintura. Aquarela em papel molhado. A escala das sensações pode ainda ser diferenciada por meio de contos. Isso abrange dos mais simples sentimentos do gostoso e do nojento nas crianças pequenas até o amor fervoroso e a revolta nas mais velhas. Existe frequentemente a tendência a despertar apenas sentimentos positivos. Trata-se de algo impossível, pois significaria ignorar o drama, a lei vital da vida sentimental. Toda tentativa de só provocar sentimentos positivos conduz à superficialidade e ao sentimentalismo adocicado. Todo sentimento nasce de oposições ou polaridades. Goethe mostrou que o homem só pode sentir alegria na mesma medida em que tem sofrido. Não se trata, pois, de privar as crianças de sentimentos negativos ou condená-los como tais. O importante é opor os sentimentos entre si de modo correto. A narração deve ser uma obra de arte. Não se trata apenas de tensão e relaxamento se alternando. Deve também ocorrer o amor pelo príncipe generoso, depois do horror ao lobo mau ou ao troll. Troll é o ser demoníaco ou assustador no folclore nórdico. E isso com plena responsabilidade pelo elemento dramático. Se analisarmos desse ponto de vista os contos de fadas conhecidos, estes se evidenciarão como obras de arte difíceis de superar. Seria conveniente visar esses critérios ao escolher os contos. Em Branca de Neve, o ritmo respiratório entre o bem e o mal é intensificado até o fim, quando a personagem é deitada num caixão de vidro sobre o monte, e o clímax chega com a salvação final realizada pelo príncipe. Nem todos os contos de fadas são estruturados com tal perfeição. Mencionamos ainda, ao lado dos conhecidos contos dos irmãos Grimm, contos populares nórdicos contendo muitas joias, mas também narrações extraídas de fontes menos ortodoxas. No todo, eles são uma dádiva maravilhosa para a educação de nossas crianças. Depois do 10º ano de vida, começa na vida emocional a grande mudança pela qual a criança abandona, ora mais, ora menos, seu mundo infantil primitivo. Enquanto antes ela vivia principalmente no elemento pictórico, agora começa a época musical e dramática.
O claro e o escuro, que até esse momento lhe vinham de fora como bem e mal, passam a ser importantes em seu próprio interior. Esse processo se inicia no 10º ano de vida, chegando ao seu auge na puberdade. É nessa altura que o mundo da música se abre para a criança em sua plenitude. Enquanto pequena, a criança desenvolveu a sensação do compasso, elemento mais próximo da sua vida volitiva. Mais tarde, desenvolveu um sentimento do ritmo e da melodia. A recordação melódica desenvolve-se apenas nos últimos anos da tenra infância. De início, para certos intervalos, a terça menor descendente, depois a escala pentatônica e, por fim, a nossa escala diatônica, com a tônica como ponto de apoio. Eu tratei detalhadamente dessa primeira evolução em minha obra Compasso, Ritmo e Melodia. A criança se mantém até aproximadamente o 10º ano de vida nos primeiros elementos simples de compasso, ritmo e melodia. Ela ainda não se liga à harmonia nem às tonalidades maior e menor. A polifonia também é vivenciada interiormente na pré-puberdade. É com razão que Gerels, que é um pedagogo musical e musicista holandês, em seu ensino básico, parte do canto em uma voz, preparando o canto em várias vozes por meio de cânones. O elemento dramático, que inicialmente era levado de fora à criança por meio de narrações, interioriza-se na puberdade. Chegou o momento de fazer vivenciar o elemento dramático também no interior. Não apenas como tensão e distensão, mas como luz e escuridão. Ele pode ser encontrado principalmente na história e na literatura. Caracteres da história e de biografias devem transformar-se em pessoas vivas, e os jovens devem aprender a sofrer e vencer com elas. Composições e peças teatrais redigidas pelos próprios alunos permitirão exteriorizar esse elemento dramático e, dessa maneira, chegar a uma equanimidade fortalecida. Também aqui, o fator importante é apresentar tudo isso de maneira a proporcionar aos alunos uma vivência profunda, preenchendo totalmente a alma do adolescente. Não é possível chegar a isso sem o ensino em épocas, o qual deixa aos alunos o tempo necessário para engajarem-se animicamente na matéria. Uma tarefa especial é o desenvolvimento artístico e logo sentimental das crianças de faixas sociais menos afortunadas, os quais, na melhor das hipóteses, se transferirão para uma escola industrial ou profissional. Esses jovens têm, no fundo, as mesmas necessidades. Todavia, será necessário procurar outros caminhos para satisfazê-las, levando em conta seu nível cultural e a necessidade de uma formação profissional. Numa escola profissionalizante, deveria haver um ensino de arte aplicada, ao lado da formação técnica. Isto é sumamente importante para o problema de como preencher, mais tarde, o tempo de lazer e exercer atividades artísticas dentro do lar. Se quisermos conseguir que os jovens prefiram uma boa e bela peça artesanal a artigos baratos produzidos em série,
teremos de desenvolver essa preferência e o bom gosto. As escolas de economia doméstica e de preparo industrial já fizeram muito formando suas alunas não só profissionalmente, mas também para sua futura função de mães de família, introduzindo matérias como puericultura e pedagogia. Seria ainda importante formar o sentido para a criação de um ambiente harmonioso. A decoração apropriada partindo de móveis escolhidos entre uma grande quantidade. O arranjo floral, mediante o qual basta às vezes uma flor diante da parede para despertar o senso estético, e muitas outras coisas. Somente quando houver uma mudança no gosto do público comprador é que haverá no mercado móveis populares melhores. No 6º capítulo, já falamos sobre a última fase da evolução dos sentimentos. Depois da puberdade, marcada pela vivência do dualismo, formado por luz e escuridão, mundo interior e mundo exterior, surge a necessidade de uma síntese. Esta se manifesta pela busca de uma cosmovisão religiosa. Mas pode acontecer de a forma exterior dessa religiosidade juvenil ser antirreligiosa. Nós passamos por uma época em que boa parte da juventude era ateísta ou imbuída do materialismo histórico. Essa era uma maneira de sintetizar a relação sentimental com o mundo exterior. Atualmente, assistimos a uma tendência para alcançar outras formas de síntese mediante a busca de uma cosmovisão mais espiritualizada. É um processo, né? A formação do sentimento, né? Ele fala que vai desde dos instintos, né? Inicialmente, e vai amadurecendo, né? Nesse lugar de mundo externo, né? Nesse convívio do mundo externo com o mundo interno que vai se desenvolvendo. Bem bonito esse capítulo. E esse texto traz para a gente o quanto é importante todos os sentimentos, né? O positivo e o negativo. E a gente como fica querendo que a criança seja só feliz, não, sentimento, esse balanço é importante, né? Tá triste, fica triste. Tá feliz, fica feliz, né? Nos contos dos irmãos Grimm, quando tem aquelas partes bem pesadas, né? Eu imagino que todo adulto, quando vai contar para a criança, para e pensa, meu Deus, vou falar isso? Mas tem que falar. Tem que falar, né? Quando Que idade? caçador pega o coração, né? Que era para matar a Branca de Neve, mas aí ele pega o coração de um animal e dá. Isso tudo é muito forte, né? Mas é assim, né? Tem que contar a história do jeito que foi. Eliane, desculpe, alguém estava falando não, e eu vi agora a mão da Eliane. Oi. Então, eu estava escutando e eu pensei, né, os avós tinham que vir estudar esses livros aqui que a gente estuda, porque eu tive uma experiência com uma cliente, uma avó, né, recente avó de 2 bebezinhos, e ela está disputando a atenção com a outra avó. E aí eu disse assim, mas você já percebeu como esse bebê sofre com essa disputa das avós? A minha filha, o meu filho e o neto. Mas não era, na verdade era uma briga de ego de avós. E eu acho interessante porque o sentimento, né? A gente está olhando para a criança, que essa criança ainda está aqui na gente, e a gente está fazendo um monte de coisas erradas. Era só isso que eu queria registrar. Sim, com certeza. Diariamente, né? Maria Lourdes. E eu fiquei muito surpreendida com as características da educação musical e as fases e os tempos e os ritmos e as escalas pentatónicas. Nunca pensei que fosse assim tão elaborado. Eu pensava que era só cantar.
mas realmente tudo tem o seu caminho e há uma maneira de se fazerem as coisas. Portanto, temos mesmo que aprofundar aquilo que é melhor. Sim. Obrigada. Maria Emília? Acho que é Maria Emília, né? Não sei. Não, Não, a é a Marta. Marta. É Desculpa, Marta. desculpa. Não, eu só queria perguntar qual é a idade, mais ou menos, até que idade a gente deve evitar para contar para a criança esses contos dos irmãos Grimm. Se a gente pode, se tem uma Evitar? idade assim ideal para começar a ler, né? Porque tem as historinhas, os contos mais simples, É. assim, a partir de que idade que a criança consegue ouvir que alguém vai pegar o coração e isso não trazer um choque. Então, ah, a criança começa a ouvir historinhas desde muito cedo, só que as historinhas não longas, né? A gente vai contando pequenas histórias, né? E muitas vezes as histórias da própria vida da gente, que é bem real. Meu neto, por exemplo, ele adora ouvir as histórias. Conta a história do sítio, por exemplo, que eu vivi lá, que o pai dele viveu lá, então ele gosta muito. Então, a partir dos 5 anos, a gente já começa a contar essas histórias mais compridas, com tudo que tem a história, né? Normalmente por volta disso. Antes disso, a gente conta histórias menorzinhas, não histórias tão longas, porque a criança não tem concentração ainda para ouvir tudo, né? Então, vai contando devagarzinho. Mas as histórias dos irmãos Grimm, você já pode contar com tudo que tem. A partir dos 5 anos, a criança já tem mais uma concentração e já... Do, aquilo que eu entendo. Eu sou fonoaudióloga de formação, então eu fazia isso no consultório, né? Então, também tem isso. Obrigada. Emília. Não, eu só queria falar com a Marta. Ô, Marta, se a gente pensar, desde pequenininha a gente não conta a história dos três porquinhos? Sim. Mas olha como o lobo é mau. Ele vai Sim. destruindo a casa de um, a casa do outro, a casa do outro. Ele quer comer os três. E para você ver, e a criança entende isso perfeitamente. A gente, eu acho que subestima muitas crianças, sabe? Se você pensar naquelas historinhas bem bobinhas que a gente conta, né? O Joãozinho e Maria, né? Que a gente sabe que a história é real, o pai e a mãe deles que abandonou eles. Se você for olhar a história original, não é nada de madrasta, é mãe mesmo. Mas mesmo sendo madrasta, é uma maldade deixar eles na floresta, sozinhos. E a gente conta isso desde pequenininho. E a criança, é interessante como ela consegue muito bem ouvir essas coisas. Sabe? Eu acho que a gente subestima muitas crianças. É porque várias vezes eu já me peguei assim, pegando o livro dos contos dos irmãos Grimm e ia ler para a neta. Daí a minha filha olhava para mim, mas você vai ler isso? É quando começa a chegar uma parte assim mais pesada, e aí eu ficava me questionando, não, acho que não, eu pulava ou parava, Aham. né? E aí e fiquei sempre na dúvida assim, se tem um livro específico, não, a partir dessa idade esse livro é indicado, até tal idade é esse. Você lembra da história do Bambi? Você lembra da história do Rei Leão? O Rei Leão, ele perde o pai dele novinho. O Bambi, ele perde a mãe dele novinho. Um caçador mata a mãe dele quase que na cara dele. E a criança consegue tranquilamente absorver isso É porque a criança, ela vai por outro caminho, né? por outro Nós, caminho. a gente já vivenciou a questão da maldade de forma diferente. Já experienciamos isso de forma diferente. Isso. A criança não tem esse tipo de vivência, algumas, né? Outras já têm, né? Aham. Mas então ela absorve de outra forma, muito diferente do adulto, né? Uhum. Então pode contar as histórias, não precisa pular.
Fala, Eliane. Então, o que que tu indica, ou o que que vocês indicam de literatura para as crianças, né? Porque eu não tenho a maternidade na minha vida dessa forma. Então, eu vejo que lá na Antroposófica tem os contos, eu não lembro bem o nome, mas acho que são contos curativos, mas eu não tenho essa bibliografia, então eu gostaria de uma indicação até para presentear, né? Agora vem Natal e tal. Aquilo que a gente... Eu vou falar o que eu conheço e depois vocês digam. Os contos dos irmãos Grimm, numa boa tradução, são os indicados, né? Numa Uhum. boa tradução, porque tem muita coisa deturpada atualmente, né? Tem um livro também que, se não me engano, ela chama Tatiana Belinsky. Se não me engano, eu não estou na minha casa, mas eu posso ver e depois mandar para você, que também tem contos de fadas, vários contos de fadas lá, e que também sempre foi indicado também pelos pedagogos antroposóficos, né? Tá? Agora, tem essas histórias para crianças desafiadoras, tem alguns livros lá na Antroposófica, se não me engano, é um livro azul, que é para comportamentos desafiadores, se não me engano, não me lembro o nome do livro, mas o ideal é que a gente não leia as histórias para as crianças, a gente lê e conta a história para a criança, né? E não precisa dar a moral de história nenhuma para a criança, não é para dar moral de história para a criança, porque ela mesma vai compreender do jeito dela. Né? Porque às vezes a gente pega essas histórias para comportamentos desafiadores e que você conta a história e daí você fica na criança. Ah, então tá vendo? Você também não pode fazer isso, tá vendo? Não, não é para fazer isso com a criança. Só conta a história que a criança absorve a mensagem, né? Nina. O livro é Histórias Criativas para Comportamentos Desafiadores, da Isso. Susan Perron. Esse livro é excelente porque ele ensina a gente a lidar com a imaginação da criança. Então, assim, criar histórias próprias, né? Ou diante de uma situação, como é que você sai dessa situação através da imaginação? A criança não quer tomar banho? Vamos para a cachoeira, entendeu? Criar coisas. É muito bom, assim. Repete, por favor, o nome, Nina. Histórias criativas para comportamentos desafiadores. Susan Perron. Eu tenho ele aqui. Deixa eu ver se eu... Muito bom. Cris, até que horas que a gente vai? Temos mais um minutinho, mas penso que podemos encerrar. Se Sim, não nada vamos... mais tiverem a declarar, vou para a gravação.